Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar do episódio 23 da segunda temporada de Nanatsu no Taizai e falar dos principais acontecimentos. Já deixa aqui embaixo mais comentários acrescentando essa discussão, coisas que inclusive eu não comentaram aqui no vídeo, e eu vou focar especialmente sobre o final ali, sobre a aparição final do Meliodas, alguns comentários sobre isso, e principalmente aqui neste caso da Merlin, da aparição dela que não apenas chegou e conseguiu capturar o mandamento, mas também trouxe vários mistérios, interrogações e dúvidas sobre o seu passado. E pra quem for ainda mais curioso, no finalzinho do vídeo eu vou fazer uma breve explicação sobre o que a gente sabe sobre a Merlin pra poder então te deixar com menos dúvidas se você não leu o mangá e se você quer algum spoiler, mas eu vou avisar, fica tranquilo e é só no final. Já deixa aquele seu joinha que ajuda muito o canal, ajuda muito pra que esse vídeo seja divulgado e o canal cresça ainda mais, e se inscreve se você não for inscrito pra você poder receber todas as notificações, e me segue nas redes sociais, que principalmente no Instagram vai começar a ter mais coisas em breve, inclusive ali uns sorteios, uns negócios diferentes. Então, Gabi Xavier em todas as redes, me segue Instagram, Twitter, Twitch e Facebook. O episódio começou com um enfrentamento que foi bem rápido, na verdade nem deu emoção nenhuma, porque Meliodas enfrentando principalmente o Derriere não teve qualquer dificuldade de no final usar o seu full counter, desviar dos golpes e conseguir derrotar ela, e Moonspeed não teve nenhum tipo de emoção, foi bem rápido. Na verdade, a única pessoa que teve qualquer ali mais reação e raiva, muita raiva, foi mesmo o Derriere, mas no final não adiantou, os dois foram então totalmente derrotados. Ficou no ar no episódio se eles apenas foram derrotados ou mortos. Por enquanto não temos essa resposta no anime. Aí a gente volta o foco do que foi o maior pedaço então do episódio, que aconteceu no Castelo de Leones. Escanor ainda tá lá indo caminhando, não chegou, né? Então a gente viu a situação bem ruim em que dois mandamentos, Fraudrin e Greyroad, estavam ameaçando a vida de todo mundo ali. Inclusive a gente viu uma habilidade bem interessante do Greyroad, que ele consegue então armazenar, colocar humanos dentro de ovos, dentro de casulos, e quando estes casulos abrem, entram na temperatura ideal, enfim, essas pessoas saem de lá com um aspecto totalmente demoníaco. Eles inclusive têm a missão de defender a sua rainha, assim, defender Greyroad, ou seja, você perde a humanidade, são criaturas monstruosas, ainda tem um adendo. Se os humanos ali tentarem matar aqueles novos demônios, eles ainda por cima vão ter problemas com o mandamento do Greyroad, que é não matarás, e aí você vai ter todo o seu tempo de vida restante sugado, você vai morrer, como a gente viu acontecer no episódio. E agora? E todo aquele momento de tensão, não saberem o que fazer, os mandamentos já achando que tava tudo certo, já ganharam, Gustav dando todo o seu sacrifício pela Jericho, a gente descobrindo então que Gil Frost era Vivian que estava lá disfarçada e que leva Gil Thunder para longe de lá deste momento para salvá-lo, não ligando pra mais nada, e de repente aparece finalmente então Merlin. Aparece ela, linda, maravilhosa, e mostrando que ela tem muito poder de magia e, como eu falei, muitos mistérios por trás disso. Assim que ela aparece, já chama atenção o fato de todo aquele poder que ela demonstra de cara e por ela não ser afetada pelo mandamento do Greyroad. Mas não só isso, se a gente parar pra pensar, ela tava então transformada em pedra porque ela foi afetada pelo mandamento do galo vários episódios antes. Inclusive, ela é questionada sobre isso. Ué, como é que você conseguiu sair disso? E aí que começam a surgir alguns mistérios. Vamos juntar esses mistérios que o episódio já apresentou. Primeiro, ela tem uma magia então muito diferente, muito especial, que se chama Infinity, que justamente ela consegue usar qualquer poder, seja de fogo, de gelo ou qualquer coisa, e fazer com que dure infinitamente. Ela apenas precisa usar uma vez uma magia qualquer e ela acaba com qualquer barreira de tempo, qualquer lógica temporal, o que já impressiona muito os mandamentos. Então, a princípio você pensa assim, então, já que o mandamento do Greyroad suga, acaba com todo o tempo de vida restante de uma pessoa que matou ali na frente dele, então é por isso que ela não consegue. Mas a próprio Greyroad fala, mas mandamentos não são magias comuns. Eles foram dados pra gente pelo próprio Rei Demônio. Não faz tanto sentido. E aí que ela fala, ela quando foi transformada em pedra pelo mandamento do Galo, ela inicialmente entrou em desespero, mas foi aí que ela lembrou de quem ela era filha. Ela era filha de Belial. E aí, todos os humanos ali em volta, ninguém entende nada, fala, ué, mas que nome é esse? Não faz sentido, não tem nenhum nexo, não acrescentou nenhuma informação, mas os demônios já ficam meio assustados. Fala o quê? Filha de Belial? E já ficam ali assustados, mas meio desconfiados, e é quando ela fala o seu verdadeiro nome que aí eles ficam tensos. Aí eles falam, é verdade, e surge uma tensão no ar que no episódio a gente não entende. Já sabe, pelo menos, que ela tem uma ligação ali no seu passado, de tudo que ela tem anteriormente,
que é misteriosa, que de alguma forma assusta os demônios, é realmente algo atormentador, e é muito curioso que o seu nome seja algo totalmente difícil de um humano falar, como... E se você parar pra pensar ainda mais, esses demônios ficaram selados por muitos e muitos anos. Este nome Belial conseguir remeter algo a eles, mostra pra gente então que esse negócio da Merlin ter a sua magia Infinity e conseguir bloquear todas as barreiras do tempo pra qualquer coisa que ela precise, como ela mesma disse, ela não pode ser limitada pelo tempo, já que ela tem esta gula, esta ambição por cada vez mais conhecimento, esta barreira não faz sentido pra ela precisa do tempo que ela quiser e precisar pra conseguir cada vez mais poderes e conhecimentos. Então será que Merlin então não existe há muito tempo? Muitos anos? Pra que ela consiga então ter alguma informação ou surgir de um local, de algo que seja uma memória comum e assustadora para estes mandamentos? Fica aí na sua cabeça e, de qualquer forma, Merlin consegue, como eu falei, derrotar e capturar, então, Greyroad para os seus experimentos e mostra como ela é muito, muito assustadora e poderosa também, mesmo não sendo uma figura ali com 60 mil de poder, como a gente viu Meliodas no final desse episódio. Daqui a pouco a gente fala, mas de qualquer forma foi sim uma aparição épica, cheia de mistérios. E de novo, no finalzinho do vídeo a gente fala melhor sobre isso, com mais detalhes e mais informações. O que vai acontecer agora no final do episódio é mais uma batalha, dessa vez entre o Fraudrin, ainda no corpo do Dreyfus, e Hendrickson e Zaratraz, que aparece ali, que dá tudo de si, toda a sua energia vital para usar o Purge e conseguir então purificar de vez e tirar Fraudrin de dentro do Dreyfus, que permanece vivo, que bom, tá tudo certo, mas na verdade eles ainda não conseguiram derrotar o demônio. Ele saiu, mas simplesmente ele diz, ok, vocês me tiraram, que bom, você deu toda a sua energia vital, mas que bobagem, é só eu voltar. Mas não, Dreyfus inclusive está lá, consegue o atacar, acha que o vence, mas ainda não o venceu. É interessante essa luta, é um momento muito emocionante ali de reencontro de amigos, reencontro de pessoas que acabaram pela interferência de um demônio se matando e poderia ter qualquer desavença entre eles, mas no final, inclusive, a despedida que a gente tem do Zaratraz indo embora e deixando um recadinho pro Gilthander, que foi tirado de lá pela Vivian, é bem legal. É de certa forma emocionante, mas é tudo bem rápido, porque na verdade eles querem chegar logo no momento em que quem aparece inclusive para enfrentar um Fraudrin que tá achando que vai vencer de qualquer forma, não tem jeito, apesar da Merlin tá chegando ali na cena também, Meliodas. Meliodas já chega dando ali uns socos, uns golpes no Fraudrin, totalmente tranquilo, e é interessante a gente notar que até então, desde o começo do episódio, da interação do Meliodas com a Elizabeth, ele de novo fazendo aquelas coisas que a gente sabe que Meliodas faz, que né, eu não curto assim assistir, mas ok, faz parte do Meliodas desta história. Até então ele tava normal, ele aparece, dá uns sorrisinhos dele, até mesmo quando ele começa a atacar o Fraudrin, tava tudo indo normalmente. É aí também que a gente descobre que, a princípio, quem estava atacando o Fraudrin era um clone do Meliodas. A gente vê que ele tem então essa habilidade de produzir clones dele. Ao eles se juntarem, a gente vê que o Meliodas naquela hora, neste momento no anime, tem 60 mil de poder, o que é um poder bem expressivo. É claro, a gente não sabe se a gente tá lidando ainda com o seu limite, cada vez mais ele vai crescendo nisso. Mas então a luta vai começar de vez. Por que começar de vez? Porque de repente Meliodas assume um aspecto mais sério, a gente vê que ele ativa os seus poderes demoníacos e o ar ao redor dele e ele muda totalmente. Inclusive causa um estranhamento em quem tá assistindo ali. Mas ele ficou com muita raiva? Tem gente que pensa assim, ah não, mas é porque ele tá lá lidando com o demônio que matou a Liz, então ele fica mais sério mesmo, com mais raiva. Mas será que é isso? Vamos lembrar que paira a suspeita, pra quem assistiu o anime, não é spoiler, de que a gente ouviu que para Meliodas voltar à vida, que é a maldição dele voltar sempre, ele passaria pelo purgatório então como ele estava, e o rei demônio, seu pai, tiraria parte dos seus sentimentos. Será que isso aconteceu? A princípio ele voltou e estava normal, mas nessa hora ele ficou um pouco diferente. Será que era apenas ódio pelo enfrentamento com o demônio que causou tão mal pra alguém que ele gostava? Ou será que é alguma coisa diferente? E o que vocês acham? Qual a teoria de vocês? Qual a interpretação de vocês dessa cena? O que você espera agora desse enfrentamento de Meliodas, Fraudrin e do que vem aí pela frente? A gente tá vendo que os pecados têm muito mais a mostrar do que inicialmente, né? Nesse episódio a gente já viu então que Merlin também tem suas capacidades bem expressivas. E agora, neste momento, agora do vídeo, daqui pra frente teremos alguns spoilers, porque vamos falar muito brevemente sobre a história da Merlin
e porque ela é muito mais genial do que a gente pensa, muito mais sagaz para conseguir tudo que ela quer, todo o conhecimento que ela precisa. E por que que o nome Belial, por que que isso tudo deu um certo ali pavor, ou pelo menos ali surpresa nos demônios, nos mandamentos? Vamos lá. Merlin, então, nasceu há mais ou menos 3.000 anos atrás. Sim, ela estava viva à época da guerra que aconteceu em 3.000 anos atrás entre o clã das deusas e demônios. Esta menina Merlin nasceu em um lugar chamado Belialuin. E Belial, ou Belialuin, era a capital dos magos. E esta capital, as pessoas de lá não estavam se envolvendo, eles estavam neutros nessa disputa entre deusas e demônios. Porém, nasceu Merlin e quando ela nasceu, ela já tinha essa habilidade Infinity, esse poder de magia infinita, o que era incrível. Era tão incrível a ponto de surpreender, inclusive, Rei dos Demônios e a Suprema Divindade das Deusas. Ou seja, os líderes supremos desses dois clãs ficaram ali muito chocados. Pensaram, ter esta pessoa, este ser, essa menina com esse poder aí do nosso lado pode ser bem interessante. E ambos ficaram interessados que Merlin fizesse parte então da luta de cada um dos lados. Merlin poderia escolher. O clã ali dos magos, Belialuin, dizia que não, essa menina aqui é da nossa cidade, é da gente, é do nosso grupinho, não tem nada a ver com vocês, deixa ela de fora. Mas Merlin se interessou sim, porque a ela foram oferecidas algumas regalias, algumas coisas interessantes em cada um dos clãs. O clã dos demônios daria algum benefício se ela aceitasse ficar ao lado deles, e o das deusas igualmente. O que ela fez foi uma estratégia muito inteligente, muito novinha, ela já pensava muito bem e já tinha ali seu jeito de conseguir cada vez mais conhecimento. Ela conseguiu convencer tanto o Rei dos Demônios quanto a Divindade Suprema que ela estaria do lado dos dois. Quer dizer, o Rei dos Demônios achava que ela estava ali chegando e colando com ele, e a Divindade Suprema achava a mesma coisa. Nenhum dos dois sabiam que ela estava fazendo esse jogo duplo. Assim, ela conseguiu benefícios ou bênçãos dos dois lados. E quais foram elas? O Rei dos Demônios deu a ela o conhecimento de todas as artes e técnicas obscuras ali do mundo dos demônios e tornou ela imune a qualquer poder ali de controle e lavagem cerebral das deusas. Ou seja, já conseguiu muitos benefícios por esse lado. Mas isso ainda não explica como Merlin então seria imune aos mandamentos ou conseguiria quebrá-los de alguma maneira. Mas aí a gente vê que pelo lado das deusas, ela ganhou então imunidade ou proteção a maldições e mandamentos. Aparentemente então a gente consegue entender que ela até pôde ser afetada por um mandamento do Galan, só que ela teria meios de quebrá-los por causa dessa bênção, dessas informações que ela recebeu então do clã das deusas. Por isso, ela então naquele momento conseguiu quebrar e por este motivo, ciente dessa habilidade que ela tinha adquirida, ela também não foi afetada pelo mandamento de não matar de Greyroad. E por isso a gente entende que Merlin é muito, muito esperta. Porque, no final das contas, ela de fato não se aliou nem a um lado nem a outro, nem a demônios, nem a deusas. E por isso, toda a ira desses dois clãs caiu sobre Belialuin. Sim, foram todos mortos, a capital foi aniquilada, destruída, mas a Merlin sobreviveu, a Merlin fugiu e fugiu com todos os benefícios que ela ganhou ali, muito esperta, embora jovenzinha. Aí você consegue entender por que esta figura é muito mais ameaçadora e muito mais poderosa e simplesmente inteligente do que a gente poderia pensar, embora já tivesse bem claro de que Merlin tinha sim bastante poder e bastante habilidade. Mas, informações dadas, esse foi um super resuminho só pra você conseguir preencher algumas lacunas do que esse episódio deu de ali curiosidade, mas é claro, se as pessoas não assistirem até aqui, lá na frente da história elas vão saber também. Não esquece, se você ficou aqui até o final do vídeo, de deixar o seu like, que ajuda muito. Comenta aqui embaixo o que você achou do episódio, o que você tá achando da adaptação que tá chegando no fim, nessa segunda temporada, e se inscreve no canal, é claro, se você ainda não for inscrito. A gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!